Então agora eu vou gravar para vocês a aula prática sobre o tecido ósseo. Bom, como eu já expliquei na teórica, o tecido ósseo ele pode ser preparado de duas formas. Com a lâmina de desgaste, que é aquela onde a gente pega o osso e lixa ele, lixa bem fininho e fica com toda a parte inorgânica do osso. E a outra técnica é a técnica de descalcificação, onde a gente vai colocar o osso numa substância que vai tirar todo o cálcio. E daí, nessa outra forma, a gente vai visualizar toda a parte orgânica do osso. Então, nós vamos começar com a técnica de desgaste, onde nós vamos olhar toda a parte inorgânica do osso. Então, essa aqui é uma ilustração feita pelo Di Fiore, que é aquele que desenha, né, as imagens histológicas. E essa técnica a gente vê toda a parte inorgânica, então a gente vê todo o depósito dos sais de cálcio, de hidroxiapatita, que vão se depositando e formando toda a estrutura óssea. Então, a organização do osso, nessa imagem a gente consegue ver os sistemas de Havers, né? No centro de cada sistema de Havers, a gente vê o canal de Havers, como está mostrando aqui, ó. Em volta do canal, nesse canal de Havers vai passar vasos sanguíneos, nervos, e em volta do canal de Havers a gente consegue visualizar os canalículos. Isso aqui, desculpa, as lacunas. Isso aqui são lacunas. Essas lacunas são os locais onde vão viver os osteócitos. Nessa imagem aqui, a gente não consegue ver células, né? É só a parte inorgânica do osso. Então, a gente vê só a lacuna onde vivem as células, mas não vemos as células. A gente visualiza também os canais de Volkmann. Os canais de Volkmann, eles estão no sentido oposto do canal de Havers. Ele vai unir um canal de Havers a outro canal de Havers. Então, esse aqui é o canal de Volkmann. Tá? A gente consegue observar as lamelas concêntricas, né, em volta do canal de Havers. E basicamente é isso que a gente vê nessa imagem. Ó, aqui, um pouquinho mais de perto, a gente consegue ver os canais de Havers, né? E aqui o canal de Volkmann, unindo um canal de Havers a outro canal de Havers. Tá? Esse aqui é um corte diferente. E aqui a gente observa as lacunas onde vivem os osteócitos. Vamos olhar lá no Atlas de Histologia em Cores da PUC. Então, entrando lá no Atlas, a gente entra em tecido conjuntivo. Dentro do tecido conjuntivo, a gente pode descer, passa o sangue, passa a cartilagem e chega lá no tecido ósseo. Ó, aqui está mostrando as duas técnicas, né? A técnica por desgaste e depois a técnica por descalcificação. Então, primeiro a técnica por desgaste. Ó, então, é aquela técnica onde pega o osso, lixa bem fininho esse osso, muito fininho, a ponto dele ficar translúcido e a gente conseguir colocar no microscópio e conseguir visualizar as estruturas inorgânicas do osso, tá? Por essa técnica, a gente só consegue ver o tecido ósseo secundário compacto. Tá? Os outros, o primário e o esponjoso, acaba que nesse processo de lixar, eles acabam se desmanchando. Somente é possível visualizar por essa técnica, né, o osso compacto. O que é o osso compacto? É aquele osso que já está bem formado, que já tem os sistemas de Havers bem formados, bem rígido, bem desenvolvido. Tá? Então, o que a gente visualiza aqui? Ó, o canal de Havers, ó, esse rosinha é o canal de Havers, o canal de Volkmann, então em azul aqui, que unem um canal de Havers com outro canal de Havers.
A gente visualiza as lacunas, aqui tá fraquinho, ó, mas dá para ver. São esses bem pequenininhos, as lacunas são os locais onde vivem os osteócitos. As lamelas concêntricas, né, em volta do sistema de Havertz, a gente visualiza essas lamelas porque o depósito do cálcio, ele não se dá todo na mesma hora, ele se dá de forma concêntrica, então, e dependendo daquele momento, a concentração de íons pode ser um pouquinho diferente, né, de sais pode ser um pouquinho diferente, então, por isso que a gente consegue visualizar essas estruturas, essas lamelas concêntricas. E daí os sistemas de Havertz. Então, juntando tudo aqui. Esse aqui é um pouquinho mais de perto, no maior aumento, as mesmas estruturas, o canal de Havertz. Os canalículos são as estruturas que fazem com que uma lamela se comunique com a outra lamela. O tecido ósseo é um tecido superativo, ele está sempre sendo formado, sempre sendo desmanchado, e as células do tecido ósseo também têm uma alta interação com outras células, né, do próprio tecido ósseo. Então, esses canalículos são uma forma de comunicação de um osteócito com outro osteócito. O canal de Volkmann, as lacunas, ó, onde vivem os osteócitos, e os sistemas de Havertz. Bom, vamos voltar lá para os slides aqui para a gente ver a técnica, então, por descalcificação, que daí essa técnica é mais familiar para nós, né? Por quê? Porque ela é curada com HE. Então, essa técnica, primeiro se coloca, porque o osso é uma estrutura muito rígida, então a gente não pode colocar ele num bloquinho de parafina e cortá-la no micrótomo. Antes de todo esse processo, é necessário tirar todo o cálcio e tornar ele um tecido mole, né? Então, se faz essa técnica de descalcificação, depois que tira todo o cálcio, ele fica um tecido mole, corta-se um pedaço dele, faz um bloquinho de parafina, e daí é o mesmo processo de todas as outras lâminas. E por último, então, se cora, pode usar outras colorações, mas a que a gente vai olhar é o HE, que é a principal. Então, se a gente pegar, aqui a gente pode olhar o osso primário ou o osso secundário, né? O osso primário é aquele osso que recém foi formado, né? Esse osso, por exemplo, as crianças têm, o embrião, o feto tem bastante esse tecido ósseo primário. Ele é um tecido que no meio dele ainda existe um tecido conjuntivo muito parecido com a cartilagem. Tá? Ele não tem toda a matriz totalmente calcificada. Essa é a grande diferença do tecido ósseo primário. Tá? E daí o que a gente visualiza aqui? Ó? Temos a matriz óssea se formando, com os osteócitos ali no meio, né? Aqui a gente está vendo a medula óssea, onde tem as células precursoras do sangue. Aqui é um megacariócito, alguns vasos sanguíneos que tem lá dentro da medula óssea, né? E a gente vê em volta desse tecido, a gente consegue visualizar no periósteo, né? A gente consegue visualizar as células que são os osteoblastos, que são os precursores dos osteócitos, poderiam ser esses aqui, ó. E observamos também os osteoclastos, que são essas células maiores, derivadas dos macrófagos, né, que ele tem o poder de fazer fagocitose. Isso aqui que não é fagocitose, na verdade, ele desmancha o osso, né? Ele vai liberar uma substância ácida que vai amolecer essa matriz óssea e desmanchando dependendo da necessidade, né? Ele pode ir desmanchando para fornecer um aporte maior de cálcio para o nosso organismo, ou simplesmente para o remodelamento ósseo, para ir ajustando esse osso para o crescimento. Aqui já é um tecido ósseo secundário, esse aqui é um tecido ósseo
a matriz dele já é mais homogênea, mas esse aqui é um tecido ósseo secundário esponjoso. Então, a gente consegue visualizar as trabéculas, tá? As trabéculas são porções mais finas desse tecido ósseo. Nas trabéculas, a gente ainda vai observar as células, aqui né, dentro a gente tem osteócitos, por fora tem os osteoblastos, que são as células precursoras dos osteócitos, né? Conforme a necessidade, essa célula começa a produzir matriz e forma mais osso. E também pode observar, em menor quantidade, alguns osteoclastos, né, que vão desmanchar o osso. Aqui a mesma coisa, um tecido ósseo secundário, ó, mais de perto. A matriz óssea com os osteócitos vivendo em suas lacunas. Aqui na borda a gente observa os osteoblastos e algumas células maiores, ó, os osteoclastos, tá? Esses osteoclastos, conforme eles vão cavando, eles vão formando as lacunas de Roche, que são tipo caverninhas no meio do tecido ósseo. Bom, vamos lá olhar então as imagens do Atlas. Então, aqui a gente observa, né, o tecido ósseo por descalcificação. Aqui é um tecido ósseo maduro. Então, a gente visualiza aqui a matriz óssea, tá? Aqui é a medula óssea, observem que está cheia de células da linhagem hematopoética, mas tem também um pouco de células do tecido adiposo, tá? Então, a medula. A gente observa as lacunas, e dentro dessas lacunas observamos os osteócitos, tá? Que são as células precursoras. Aqui a gente visualiza também a matriz óssea, tá? Um tecido ósseo maduro. Aqui a gente visualiza os canais de Havers, tá? A gente, com essa técnica, não fica tão nítido os sistemas de Havers, né? Os osteons. Por quê? Porque essa técnica, ela não está evidenciando o depósito de cálcio aqui, né? Ela está evidenciando a parte orgânica, tá? Então, mas a gente, se observar detalhadamente, a gente consegue ver mais ou menos, ó, que essas lacunas ficam dispostas de formas concêntricas em volta do sistema de Havers. A gente observa as lacunas, os osteócitos dentro das lacunas, ó, e a matriz. Aqui um tecido ósseo maduro, onde a gente observa que ele está mais num processo de remodelamento mais intenso, né? Então, a gente observa as lacunas, os osteócitos dentro das lacunas, tá? Os osteoblastos, ó, essas células aqui, ó, da bordinha, os osteoblastos, que conforme a necessidade, eles começam a produzir a matriz e passam a ser chamados de osteócitos. E aqui a gente consegue observar também alguns osteoclastos, ó. Esse aqui é um osteoclasto, ele é multinucleado e ele vai desmanchando a matriz. Aqui outro osteoclasto. E isso aqui é uma lacuna de Roche, é tipo a caverninha que foi cavada pelo osteoclasto. Vamos voltar lá, então, para a gente ver o tecido ósseo em crescimento. E daí aqui a gente consegue ver o disco epifisário. Ó. Então, esse slide aqui mostra um resumo do processo de desenvolvimento do tecido ósseo. Tá? Um embrião, conforme ele vai se desenvolvendo, lá nos primeiros 3 meses,
o osso, ele todo é formado de cartilagem, tá? Essa cartilagem é uma cartilagem hialina, tá? Durante o período embrionário, a estrutura que vai sendo formada é uma cartilagem hialina. Aos poucos, essa cartilagem começa a ser ossificada. E esse processo de ossificação, ele começa no meio, bem na diáfise desse osso, tá? Normalmente isso começa no início do período fetal, que é no segundo trimestre da gestação. Terminou o primeiro trimestre, logo em seguida já começa esse processo de ossificação. Ele começa primeiro nos ossos longos, então, por exemplo, no fêmur, nos ossos dos membros superiores e inferiores. Então, ele começa a ossificar. Quando a criança nasce, começa o centro secundário de ossificação. O centro secundário de ossificação, ele vai acontecer nas epífises, que são nas bordas desses ossos, tá? E daí, ao longo da infância dessa criança, ela vai ter assim os ossos dela, os ossos longos vão ser assim: tecido ósseo no meio, tecido ósseo nas extremidades e a cartilagem aqui unindo essas duas estruturas. Isso aqui é o disco de crescimento ou disco epifisário, que é assim ó que fica, ó. Então, tecido ósseo, o disco epifisário ou disco de crescimento, tecido ósseo de novo. E aqui fica a cartilagem. Quando essa criança cessa o crescimento, todo esse disco de crescimento passa a ser ele desaparece e tudo vai ficar tecido ósseo. E daí só vai permanecer cartilagem na região da epífise do osso, né? Na região da articulação, no caso. Tá? Então, esse aqui é um desenho, né, do Di Fiore que mostra exatamente né, um esquema mostrando essas estruturas, tá? Então, aqui, ó, a gente visualiza tecido ósseo compacto, né, se formando. Aqui tecido ósseo esponjoso com medula no meio, tá? Aqui a gente tem um tecido que vai revestir o tecido ósseo, que é o periósteo, né? Depois tem tecido conjuntivo, mais tecido conjuntivo, tem um pouquinho de músculo aqui, e aqui já aparece a pele, ó. Tá? Dos dois lados já aparece a pele. Aqui na região da epífise, a gente vê o disco de crescimento e aqui é a cartilagem, tá? Então, isso aqui seria uma imagem, por exemplo, de um embrião, de um feto, né? Ele ainda não nasceu porque não tem tecido ósseo aqui na região da epífise. Mais de perto essa imagem, ó. Essa aqui está mostrando o disco de crescimento, ó. Ou disco epifisário. Tecido ósseo primário, observem que esse tecido ósseo, ele não é todo rosa, ele é um pouco rosa, um pouco com roxo, que mostra assim um pouco ainda de matriz cartilaginosa aqui no meio, então mostrando que esse é um tecido ósseo primário, com os osteócitos no meio, com osteoblastos na borda e vários osteoclastos fazendo esse remodelamento ósseo. Aqui a gente já vê um tecido ósseo mais maduro, ó, que daí ele já tem a matriz bem mais rosa, né, bem mais eosinofílica. E aqui a mesma coisa, ó, o disco de crescimento, a cartilagem hialina, e aqui tecido ósseo primário, que ele é uma mistura, ele tem um pouco rosa e um pouco roxo. Então, um pouco ainda tem a origem cartilaginosa, outro pouco já é uma matriz mais calcificada. E aqui mais uma outra imagem, ó. Então, esse aqui é a epífise do osso, tá? Aqui, na verdade, é uma articulação. Isso aqui é um osso, aqui seria outro osso, de um indivíduo que ainda está na fase de crescimento, tá? Então, aqui é o disco de crescimento, tecido ósseo, aqui a cartilagem da articulação, e aqui tecido ósseo de novo.
eu posso esclarecer melhor no nosso encontro virtual essa lâmina, que ela é um pouquinho mais difícil mesmo da articulação. Bom, continuando aqui, ó, então, no nosso atlas de histologia, esse aqui é aquela lâmina da articulação, e aqui tá mostrando, ó, isso aqui é o tecido ósseo, tá? Aqui é a epífise do osso, e aqui é o disco de crescimento, tá? Então, esse aqui é uma lâmina de um animal que ainda está em fase de crescimento. Então, a gente vê tecido ósseo, medula óssea aqui no meio, né? E aqui o disco epifisário ou disco de crescimento, tá? Então, tecido ósseo primário aqui, tecido ósseo secundário aqui, desculpa. Disco de crescimento, medula e o tecido ósseo. Aqui mais de perto para a gente visualizar melhor o disco de crescimento, a medula óssea e o tecido ósseo. E aqui mais de perto para a gente visualizar as zonas específicas do disco de crescimento. Então, aqui é a região da epífise e aqui é a região da diáfise, tá? E daí a gente consegue ver as zonas. Então, a primeira dela é a zona de repouso, onde a gente tem a cartilagem. Depois vem a zona de proliferação, onde essas células, esses condrócitos, eles começam a proliferar e aumentar, eles se dividem, né? Depois vem a zona de hipertrofia, que essas células elas começam a aumentar de tamanho, fazendo lacunas, né, espaços maiores dentro dessa cartilagem. E depois, por último, vem aqui a zona de calcificação, onde já começa esses condrócitos vão sofrer apoptose, eles morrem, e as células precursoras do tecido ósseo vão invadir essa cartilagem e vão começar a ossificar essa cartilagem. Depois a zona de ossificação, aqui logo embaixo. E o todo, então, é o disco de crescimento. Bom, então para deixar bem claro, eu montei aqui essa tabelinha para vocês não se confundirem. Então aqui, ó, o tecido ósseo, a gente pode ver ele por duas técnicas. Pela técnica de desgaste, que é aquela que a gente vê toda a parte inorgânica do tecido ósseo. Nessa parte não é possível ver osso primário e nem tecido ósseo secundário esponjoso. Por que não? Porque na hora de raspar, de fazer essa técnica, esse tecido ele vai se desmanchar, porque ele precisa ser muito rígido para aguentar esse desgaste. Então, a gente só vai conseguir ver o tecido ósseo compacto por essa técnica. E daí a gente consegue ver bem bonitas estruturas, né, dos sistemas de Haver, né, com todas essas estruturas inorgânicas. A técnica por descalcificação, daí sim, a gente consegue ver o tecido ósseo primário, que é aquele que o osso recém se formou, e a gente consegue ver também o tecido ósseo secundário. O esponjoso, que é aquele que fica mais internamente no osso, que formam as espículas, que é aquele osso mais suscetível a ser formado e ser desmanchado conforme a necessidade. E observamos também o tecido ósseo compacto, que é aquele que a gente consegue visualizar os sistemas de Haver já bem desenvolvido e é aquele osso mais rígido. Tá, pessoal? Era isso então. Até mais. Tchau, tchau.